Voz do Pastor, domingo 13 de agosto de 2023. Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, que já é ouvinte, você que está sintonizado aqui na Rádio Canção Nova FM 90.9. É uma alegria poder estar falando com você novamente, você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas, onde quer que você esteja me ouvindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista. Nos encontramos mais uma vez neste horário das 7 da manhã. Encontro marcado com você aqui no programa Voz do Pastor, pela Rádio Canção Nova. Nós espalhamos o amor pelo ar. Acolho também você, ouvinte, que está nos acompanhando pela Rede Canção Nova de Rádio, através da internet, por todo o Brasil e no mundo inteiro, por meio dos aplicativos da Rádio Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Hoje são 13 de agosto de 2023, estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. O segundo domingo de agosto é dedicado no Brasil aos pais, a nossa homenagem a todos os pais que estão nos acompanhando. Escutemos o Evangelho, ouvinte. Domingo passado celebramos a festa da Transfiguração do Senhor. Aqui nós chamamos de Festa do Bom Jesus, grande manifestação no Santuário de Bom Jesus da Lapa, mas também nas diversas paróquias da nossa Arquidiocese de Vitória da Conquista. Nós celebramos Bom Jesus no sábado na Vila do Café, celebramos Bom Jesus na manhã de domingo na cidade de Bom Jesus da Serra e concluímos o dia 6 de agosto celebrando Bom Jesus aqui na Lagoa das Flores, município de Vitória da Conquista. Então, para celebrarmos o Bom Jesus, nós deixamos a leitura contínua ou semi-contínua do Evangelho de São Mateus. Nós, então, hoje retomamos a leitura no capítulo 14, versículos do 22 ao 33. Escutemos, ouvinte. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando viu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Veja, ouvinte, esse trecho segue imediatamente o Evangelho da multiplicação dos pães, que nós poderíamos ter lido domingo passado, mas não o fizemos porque lemos o Evangelho da Transfiguração. Vejamos
os detalhes dos versículos do trecho deste domingo. Começa assim: depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Os discípulos, alimentados com o pão multiplicado e oferecido por Jesus nos versículos anteriores, agora recebem a ordem de se colocar em movimento, entrar na barca e se dirigirem para a outra margem do mar. Os discípulos se veem obrigados, então, a enfrentar uma situação perigosa que certamente superará as suas forças. A impressão que se tem é que os discípulos não queriam sair de perto de Jesus. Mas Jesus, depois de ter dado a eles o alimento, entende que eles podem empreender a viagem, que podem enfrentar qualquer desafio. O alimento que eles receberam representa, então, a palavra de Jesus e o sacramento da Eucaristia. Nutridos com a força daquele duplo alimento, eles podem, então, ter a coragem necessária para enfrentar a difícil travessia. As multidões são despedidas como se tratasse de uma cerimônia religiosa. Agora devem retornar para as suas casas. Depois de despedir as multidões, Jesus subiu ao monte para orar a sós. Continua o texto. O monte é o lugar preferido para a oração, o lugar do encontro com Deus. Deus se revela no monte, diz o Antigo Testamento. A solidão de Jesus sublinha a proximidade de Deus. O texto continua: a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A noite é a conclusão do dia intenso de trabalho de Jesus. O momento que ele sobe sozinho sobre o monte, ele se distancia das multidões e dos discípulos, entrando definitivamente no mundo de Deus. A noite, então, se abate na vida dos discípulos. A escuridão é a imagem da desorientação e da dúvida que reinam no coração dos discípulos. O texto continua: a barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. A barca se distanciou da terra centenas de metros. Já o perigo ronda, então, a travessia dos discípulos. A água, agitada pelo vento contrário com as suas ondas, coloca, então, em risco a vida dos discípulos. A barca simboliza a igreja. A tempestade e o mar são as forças do caos que combatem contra a comunidade cristã. São Paulo utiliza uma imagem que pode ajudar a compreender a situação que os discípulos vivem. Assim, não somos como crianças jogadas ao som das ondas, agitadas por todo tipo de vento de doutrina, presos pelas artimanhas dos homens e de sua astúcia que conduz ao erro. Aqui São Paulo, então, simboliza as ondas e compreende como se elas fossem, portanto, os ventos das palavras, das ideologias, os ventos das doutrinas, os ventos das filosofias que nos conduzem para o fundo do mar. O texto diz que a barca era agitada pelas ondas. No original, emprega-se um verbo que significa submissão à prova. Na verdade, o texto nos vai recordar uma pedra duríssima usada naquela região para verificar se um metal era precioso ou não.
As ondas que torturam os discípulos são como uma prova necessária para que eles possam, então, crescer em maturidade. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. De acordo com a concepção bíblica, o tempo que precede a manhã é a hora do socorro de Deus. O Salmo diz que à noite vem a tristeza e o turbamento, mas quando desponta a madrugada, o medo se esvai. Deus caminha sobre as águas do mar, diz então São João. Jesus, o Filho de Deus, supera as forças do mal. Eis, então, ouvinte, a significação do texto que nós estamos analisando. Quando os discípulos avistaram Jesus andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Eles gritaram de medo. A reação dos discípulos corresponde ao gênero das manifestações divinas de Jesus e de Deus nas Escrituras. Os apóstolos gritam tomados de pavor e espavento. O que eles veem se parece com um fantasma, algo como nas manifestações de Jesus depois da ressurreição. Com essa descrição, Mateus está utilizando uma linguagem bíblica para, então, simbolizar a situação das comunidades cristãs de seu tempo, atormentadas por tantas provações, angustiadas pelas dúvidas e, sobretudo, desorientadas pelo fato de não terem mais visivelmente consigo o Mestre que sempre infundiu nos corações de todos segurança e coragem. O evangelista quer dizer que Jesus está ao lado de seus discípulos até o fim do mundo, como prometeu, mas não fisicamente, como quando percorria as estradas da Palestina. Jesus está presente de maneira diferente e por isso eles usam a imagem de fantasma. Era a imagem empregada também pelos evangelhos para descrever o ressuscitado em sua nova condição de vida depois da morte. Não era fácil, então, perceber a presença de Jesus depois da ressurreição. Só aos olhos da fé é que ele se torna reconhecido. Jesus, porém, logo disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Os discípulos não têm razão para se deixar levar pelo medo e pela angústia. Eles sabem que podem contar decididamente com a presença de Jesus e com essa presença conseguirão chegar a outra margem do mar e sairão sãos e salvos das dificuldades e dos perigos. Não devem se preocupar com a possibilidade de naufragar e de perder a vida. O motivo da confiança e da liberdade diante de toda angústia é precisamente a presença de Jesus. Dizendo: sou eu, Jesus afirma que não é um fantasma, mas alguém que eles conhecem em sua forma de ser, em seu amor e em seu poder. Jesus está com os discípulos e eles estão sob a proteção de Jesus. Com todo o poder, Jesus está a favor dos discípulos. E onde Jesus está, estão a segurança e a vida. Não existe lugar, portanto, para o medo e para o perigo. Então, Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Pela primeira vez, Pedro emerge tomando a palavra dentro do grupo dos discípulos. Até então, ele era apenas mencionado, agora toma a palavra. Ao escutar a palavra de Jesus, Pedro se inflama de valentia e dirige a Jesus um pedido espontâneo e inesperado: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água.
Jesus responde que ele pode vir. Como Jesus, também Pedro caminha sobre as águas na sua direção. Porém, depois perde o foco da figura de Jesus e se detém no vento e nas ondas. Então se apodera de Pedro, uma vez mais, o medo diante da ameaça da tempestade, e ele começa a afundar. Em Pedro, ouvinte, se manifesta o que nos põe em perigo e o que nos permite de superá-lo. Tudo depende daquilo que nós contemplamos, daquilo sobre o qual nós fixamos o nosso olhar, do que domina o nosso coração, nossos sentimentos e atenção. Podemos estar dominados pelo nosso olhar a Cristo e por nossa confiança nele e na sua palavra, ou pelo nosso medo dos perigos e das ameaças. Quanto mais olharmos para o perigo e para as ameaças, tanto mais nos deixaremos dominar pelo medo e aí começamos a afundar. Tanto mais fixamos o nosso olhar em Cristo, nascem a confiança e a tranquilidade. Jesus está diante dos nossos olhos e no perigo ele nos estende a mão. Impressiona que se diga que Pedro viu a tempestade que se impôs visivelmente pelo avolumar-se de ondas gigantes. Pedro então experimenta o medo e grita. O medo e o grito manifestam a fragilidade do discípulo, a fraqueza de sua fé. Ele se amedronta porque afunda, ou melhor, afunda no meio de ondas gigantes porque tem medo. O grito de Pedro é uma invocação de ajuda, é uma oração dirigida ao Senhor, é um grito de confiança. O Senhor responde estendendo a sua mão para salvá-lo. Diante dessa situação, Pedro escuta uma reprovação pela pouca fé e pela dúvida. O que Mateus entende por pouca fé é representado por Pedro, que afunda quando sente que a existência é ameaçada pelo perigo e não mantém a confiança em Jesus. Cada vez que o Evangelho põe em evidência a pouca fé dos primeiros discípulos, a intenção é admoestar os cristãos e os líderes das comunidades cuja manifestação de fé não se realiza como Jesus esperava nas situações concretas da vida. Na firmeza, diante das perseguições e das tribulações, no combate contra os demônios. Pedro, representando o discípulo, tem fé sim, porque inclusive chama Jesus de Senhor, mas a sua fé fracassa diante das situações cotidianas, quando os perigos se apresentam. O ideal é que o discípulo não tema e não duvide no meio das tempestades. Aproveitando dos momentos difíceis de suas idas e vindas pelo mar da Galileia, o mestre educava os seus discípulos e a Pedro em especial para outras situações futuras e mais perigosas de tempestades. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam então no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. No texto de Marcos, capítulo 6, versículo 51, somente Jesus sobe sobre o barco e os discípulos ficam admirados porque não tinham compreendido o milagre dos pães. Mateus, ao invés de notar a falta de inteligência dos discípulos, os apresenta fazendo corporativamente um ato de fé em Jesus com um grito litúrgico. Mateus, ao invés de notar a falta de inteligência dos apóstolos, os apresenta fazendo corporativamente um ato de fé em Jesus com gestos litúrgicos, prostra diante dele.
A afirmação que Jesus é o Filho de Deus constitui o ato de fé essencial na igreja de Mateus. No Evangelho, essa fé vai sendo iluminada através de sucessivas afirmações até alcançar o ponto culminante na confissão de Pedro, no capítulo 16, versículo 16, e na proclamação divina sobre Jesus transfigurado. Retomando o simbolismo da barca, o evangelista consegue ilustrar a proteção oferecida pelo Senhor aos seus discípulos e, portanto, à igreja contra as forças adversas. De certo modo, essa afirmação confirma que as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja. A narração pretende reafirmar que o Senhor está permanentemente presente na igreja e cumpre a sua promessa. Nós agradecemos a Pedro por esse seu humaníssimo oscilar entre fé e medo, esse viver nas alturas dos milagres e nas profundezas dos abismos. Por isso, seu grito: Senhor, salva-me. Agora sei que qualquer dúvida minha pode ser redimida, até por uma invocação gritada no meio da noite, gritada na tempestade ou no medo, gritada no meio do vento, como Pedro, gritada sobre a cruz, como o ladrão arrependido. Certo que o Senhor realiza prodígios, mas, como diz São João da Cruz, ele realiza milagres de má vontade. Não busquemos milagres, mas o calor da mão do Senhor, que nunca nos deixará cair. Não devemos buscar a onipotência divina, mas o socorro de sua palavra, que é uma fonte de vida para os que caminham. Aquela palavra que diz sempre: coragem, vem. Amo esse pescador e agradeço pela sua vida e missão. Amo esse homem de água e de rocha, como diz Jesus. Gosto muito desse oscilar de Pedro entre fé grande e insensata, que o impulsiona a lançar-se fora da barca, no meio das águas. E também amo a sua fé pequena. É precisamente na fé pequena que Jesus o alcança. Talvez todos nós tenhamos experimentado um começo de afundamento, tenhamos descido nas águas do desespero. Precisamente nessas situações, nós encontramos a coragem de gritar a Jesus, e Ele vem em nosso socorro. Ele virá sempre no meio de nossas lutas com as águas. A nossa pequena barca de madeira avançará no meio das águas, onde o nosso grito se torna um abraço, e a resposta de Jesus é sempre de sua presença. Hoje celebramos o Dia dos Pais. Quantas dificuldades na vida familiar, quantos problemas de saúde, quantas situações financeiras, quantas dificuldades na educação dos filhos e nos relacionamentos entre as pessoas. Devemos olhar de novo para Jesus e Ele não nos deixa sozinhos. Ele vem nos visitar no meio da tempestade. Pedro era um pai de família e teve coragem de se expor e contou com a proteção da mão de Jesus. No meio da tempestade, se jogou nas águas e foi protegido por Jesus. O 20 começa hoje em todo o Brasil a Semana Nacional da Família. Tema: Família, fonte de vocações, corações ardentes, pés a caminho. A barca sempre é a igreja. A família é a igreja doméstica. Nela habita Cristo. Cristo não somente abençoa os noivos no dia do casamento, mas se faz presente cada momento no meio das dificuldades e dos desafios que a família enfrenta. Peçamos a Deus que abençoe as nossas famílias, ouvinte, e venha sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.